Vamos para mais um vídeo do TO Entendendo e hoje eu vou falar o que é a terapia ocupacional. Bom, para começar a nossa compreensão, vamos ao próprio nome da profissão, terapia ocupacional. Ocupacional vem de ocupações. E o que são as ocupações? São as atividades que nós realizamos todos os dias, que fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, para pensar um pouquinho tudo que você faz todo dia. Então, desde atividades mais simples, como escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa, comer, atividades relacionadas ao nosso autocuidado, dentre outras atividades, até atividades mais complexas, como por exemplo mexer no celular, realizar uma ligação, dirigir, pegar um ônibus, ir ao supermercado, pagar uma conta. Então são várias atividades. Atividades também relacionadas ao nosso sono, ao nosso descanso, ao trabalho, ao lazer, ao brincar, no caso das crianças, o estudar, assim como também a participação social, que é participar de grupos, de religiões, de associações, enfim, o nosso cotidiano é cheio de diversas atividades que nós chamamos de ocupações. E as ocupações são o foco da terapia ocupacional. Então, como a alimentação é o foco dos nutricionistas, os animais são o foco da medicina veterinária, as ocupações são o foco da terapia ocupacional. Então, se por algum motivo, alguma condição de saúde, seja uma condição física, mental, social, cognitiva, uma pessoa tenha dificuldade ou limitações para realizar essas atividades do dia a dia, a gente pode ter uma intervenção do terapeuta ocupacional. E aí o terapeuta ocupacional vai ajudar essa pessoa para ter o máximo de autonomia, de independência, para ter um cotidiano, uma rotina mais independente possível, para poder realizar essas ocupações, Então, por exemplo, vamos supor que um idoso que tenha Alzheimer, descobriu há pouco tempo, por exemplo, que tem Alzheimer, e essa condição de saúde, essa condição cognitiva que afeta principalmente a memória, esteja interferindo, impactando dele realizar suas atividades do dia a dia, como por exemplo, preparar uma refeição. Vamos supor que seja uma atividade muito significativa para o idoso, muito importante, e por conta do Alzheimer ele não está conseguindo preparar a refeição como ele fazia antes, cozinhar. Então a gente pode ter uma intervenção do terapeuta ocupacional, tentando adaptar a atividade, tentando ressignificar a atividade, para que ele consiga fazer essa atividade com o máximo de independência possível, apesar da limitação que ele tenha. Outro exemplo, vamos supor uma criança, um adolescente que esteja indo para a escola, mas esteja com muitas dificuldades, tem alguma dificuldade no seu aprendizado, alguma questão específica ou não, que está dificultando ele estudar, dele ter sua participação na escola, dele conseguir estar naquele ambiente. A gente pode ter uma intervenção do TO para adaptar a atividade, para trabalhar em cima daquela atividade para conseguir o máximo de autonomia, de independência para o estudante fazer aquela atividade, para ele conseguir. E aí, então, esse é o objetivo da terapia ocupacional. Então, a gente pode observar que ela atua em todas as faixas etárias, desde bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade, alguma limitação para realizar essas atividades do dia a dia. Além disso, a gente pode ver que a terapia ocupacional atua em vários ambientes diferentes. Pode ser no hospital, numa clínica, numa UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, no CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, no presídio, numa instituição de longa permanência para os idosos. Então, em vários outros contextos específicos, numa escola, por exemplo, a gente pode ter a atuação do terapeuta ocupacional. Então, esse é o foco da profissão, são as ocupações. E aí agora, esclarecer alguns pontos importantes sobre a profissão, algumas dúvidas.
umas curiosidades, né? O primeiro ponto: a terapia ocupacional é uma profissão de nível superior. Demora uns 4, 5 anos, às vezes até um pouquinho mais, para ter uma formação em terapia ocupacional. Então, exige uma qualificação para isso. Então, não é qualquer pessoa que pode estar atuando e dizendo que é um terapeuta ocupacional sem ter a formação para isso. Segundo ponto importante, a gente fala que a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, mas ela faz uma interface, ela está relacionada também com a área da educação, com a área social, como a gente pode observar um pouquinho, porque está muito relacionado com as ocupações. Terceiro ponto, bem importante: a terapia ocupacional é diferente da fisioterapia. São profissões distintas, cada um com seus objetivos específicos, mas que atuam muito em parceria. Mas não existe a fisioterapia ocupacional, como muitas pessoas falam. Existe a fisioterapia e existe a terapia ocupacional. A fisioterapia está muito relacionada ao movimento, à funcionalidade do corpo. Então, se por algum motivo uma pessoa perdeu uma função, um movimento, a fisioterapia está sempre ali para reabilitar, para adaptar, para dar independência. E a gente tem a terapia ocupacional com foco nas ocupações. E aí a gente tem as duas muito relacionadas. Então, por exemplo, se uma pessoa teve um AVE, um acidente vascular encefálico, e por algum motivo perdeu o movimento de determinada área do corpo, por exemplo, da mão direita, que ela usava para, por exemplo, pentear o cabelo. Então, se ela tem dificuldade em fazer esse movimento, a gente pode ter a atuação do fisioterapeuta, buscando sempre reabilitar aquele movimento, fortalecer a musculatura, e a gente também pode ter a atuação do terapeuta ocupacional, a partir do momento que está interferindo numa ocupação, que ela não consegue mais pentear o cabelo como antes, por exemplo. Então a gente pode ter também um TO para o que? Adaptar a atividade, treinar a atividade, fazer com que de alguma forma ela consiga realizar novamente uma atividade que seja importante para ela. Da mesma forma, a terapia ocupacional é diferente da psicologia. A psicologia trabalha muito na área, no universo da mente humana, mas a gente pode ter uma parceria também das duas profissões. A partir do momento, por exemplo, que uma pessoa tem algum problema mental, um sofrimento psíquico que esteja atrapalhando ela de realizar suas ocupações, de estar fazendo as coisas como ela fazia antes, a gente também pode ter uma interferência do TO. Então, por exemplo, um adolescente que está com sintomas ansiosos, sintomas no início de uma depressão, que perdeu o interesse por estudar, perdeu o interesse pelas atividades de lazer que ela gostava de fazer antes, como por exemplo de assistir um filme, de jogar algum esporte, e por conta dessa condição psíquica, desse sofrimento psíquico, ela perdeu o interesse pelas atividades que ela fazia antes. A gente pode ter um trabalho também do psicólogo e também do terapeuta ocupacional, buscando ressignificar o cotidiano desse adolescente, buscando trazer um novo sentido para que ele possa realizar essas atividades normalmente, como antes. Então é um outro exemplo também. E por fim, um outro ponto também importante: ocupacional, as ocupações não estão relacionadas com ocupar o tempo. É diferente. O terapeuta ocupacional não ocupa o tempo das pessoas. O terapeuta ocupacional, ele propõe uma atividade terapêutica para cada paciente de acordo com a necessidade de cada um. Como vocês observaram nos exemplos que eu dei, é bem abrangente, trabalha com várias pessoas, com várias problemáticas específicas, mas ele visa sempre proporcionar para essa pessoa o máximo de independência, de autonomia, para que ele possa ter um cotidiano mais significativo para ele, um cotidiano mais autônomo, mais independente, apesar de alguma condição de saúde. Então, é um pouco isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido um pouco mais sobre o que é a terapia ocupacional. Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar um pouquinho mais, explicar sobre a profissão,
dando mais exemplos. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, é só colocar. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.